Olá, queridos ouvintes, está no ar mais um Curto Circuito Rádio Clube, o podcast da newsletter Curto Circuito. Eu sou o seu apresentador, Felipe Rafael, e estamos no episódio número 4. E o episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o Clube da Criatividade de Portugal. Para quem não sabe, eu estou morando aqui em Portugal, e uma das primeiras coisas enquanto criativo que eu fiz foi me tornar sócio do Clube de Criatividade aqui de Portugal. Por quê? O Clube de Criatividade é uma organização criada há 26 anos atrás, justamente com esse objetivo de celebrar e promover a criatividade aqui em Portugal. Entenda por criatividade, publicidade e todos os stakeholders da publicidade, ou seja, anunciantes, produtoras, agências, designers, redatores, diretores criativos, ou seja, uma grande massa aí coletiva, criativa, trabalhando juntos aí para celebrar esse momento e essa questão aí da criatividade em Portugal. E no programa de hoje eu vou falar especificamente do Festival CCP 2024, que aconteceu na semana passada e aconteceu várias coisas interessantes, entre algumas polêmicas e alguns prêmios que foram muito bem entregues e prêmios que foram muito bem selecionados. Então, antes de começar o programa, eu gostaria de trazer alguns recadinhos para vocês. Bom, algum desses recados que eu gostaria de trazer para vocês é que este podcast está na nossa newsletter www.curtocircuitonews.substack.com, ou então você pode encontrá-lo no nosso Spotify. Você pode encontrar no Spotify, no nosso canal lá no Spotify. Então vão lá, se inscrevam, assinem a nossa newsletter, assinem o nosso podcast no Spotify, porque eu garanto para vocês que vai ser muito legal, muito interessante. E você pode seguir também o meu Instagram pessoal, @ofelipeRafael, Rafael com PH, ou então o @curtocircuitonews no Instagram também, certo? Então vamos lá com mais um episódio do Curto Circuito Rádio Clube. Bom, gente, voltando aqui para falar do Festival CCP 2024, que é um festival de publicidade que aconteceu dos dias 17 de maio ao dia 24. E foi uma semana bem interessante, foi uma semana bem legal. Aí justamente para celebrar essa criatividade aí portuguesa, criatividade lusitana, que é bem divertida, que é uma criatividade assim é uma criatividade de impacto, pode-se dizer. Em vários momentos eu me emocionei bastante. Eu vou falar para vocês de algum desses momentos aí. Bom, no dia 17 de maio, né, que caiu numa sexta-feira, na sexta-feira retrasada, teve a abertura do evento e também teve a apresentação do Página em Branco, que homenageou o criativo Hugo Vega, que é um criativo de alto impacto também. Mas antes eu gostaria de explicar o que é o Folha em Branco. O Folha em Branco, ele é como se fosse um anuário em que eles celebram a vida e obra de um membro da comunidade criativa que teve distinção, que teve a maior distinção. No ano passado, como o clube fazia 25 anos, o homenageado foi o próprio clube. Ou seja, a gente teve um pouco do que foi esses 25 anos do Clube de Criatividade em Portugal, e é um livro muito interessante e uma peça da criatividade portuguesa. Ou seja, eu usei ele para compreender um pouco de como foi trabalhado a criatividade em Portugal ao longo desses 25 anos do clube. E nesse ano, então, o homenageado foi o Hugo Veiga. E o livro é muito bem feito, o livro é muito interessante. E é um material que é dado para os sócios justamente como fonte de inspiração. Tanto que o nome Folha em Branco é engraçado, porque além do livro, no final tem uma parte que existem folhas em branco para você poder escrever. Esse foi o primeiro dia, foi bem interessante, e agora eu gostaria de falar para vocês dos dias subsequentes. Teve
Portas Abertas, CCP Portas Abertas, porque além de trabalhar com os profissionais, a CCP trabalha com os estudantes, com os jovens criativos que eles chamam. Então teve Portfolio Doctor, que eu participei e foi bem interessante ter alguns feedbacks sobre o portfólio. Teve também Teve também o Portas Abertas, que eu pude visitar a agência Usina e a agência Le Bonnet, aqui de Portugal, aqui de Lisboa, e as viagens e as visitas foram bem legais, bem interessantes também. E teve a hackathona da EDP, isso só para os jovens criativos, né? E teve a hackathona também da EDP, que era uma hackathona de ilustração. Os artistas passaram das 10 da manhã até as 4 da tarde ilustrando e fazendo coisas interessantes. E além disso, o projeto Zona 2, que busca trazer maior diversidade aí ao mercado criativo, dando bolsas de estudos para esses jovens criativos. E agora falando da parte de conferências, teve várias coisas muito interessantes. A primeira delas que eu queria ressaltar aqui foi uma palestra da Lucy, da Creatives for Climate, que é um grupo, que é uma network, que é uma rede de criativos contra o aquecimento global. E ela mostrou várias ações interessantes que eles fizeram, como por exemplo Greenwash Watchers, que são justamente esses criativos que pressionam a indústria para ter um mercado mais sustentável, para não ter tanta bullshitagem, tipo ESG, essas coisas. Então é um organismo aí, é um organismo que busca essas ações e efetivamente a favor da restauração global, da regeneração global, pressionando mesmo os anunciantes e as agências a trabalharem de forma correta e de forma sustentável. E a segunda palestra foi justamente sobre o papel da mulher dentro do mercado de trabalho, dentro da comunicação e dentro do mercado criativo. A gente teve palestra do coletivo The F-Side, que é um grupo de publicitárias, é um grupo de designers, advogada, psicóloga, justamente para trabalhar a questão do assédio sexual e do assédio moral dentro do mercado criativo, que infelizmente existe. E assim, foi uma palestra muito emocionante. A gente que é mais sensível, a gente que defende certas coisas, a gente acaba se identificando com certas histórias. Não que, por exemplo, seja o meu lugar de fala, mas eu posso ajudar uma companheira de trabalho, eu posso tornar um ambiente de trabalho menos tóxico, sendo um homem. E foi muito interessante a palestra delas, foi uma coisa muito rica e foi uma coisa muito... Enfim, foi uma coisa muito rica, foi uma coisa que, assim, foi uma discussão a ser levada para frente aí ao longo da vida profissional e da vida criativa. E falando nisso, falando do papel da mulher, teve uma polêmica aí de que um comercial que empoderava as mulheres foi retirado de shortlist, justamente por soar o ao contrário, soar uma coisa negativa. E gerou debate, né? Gerou debate dentro da comunidade criativa portuguesa sobre o quão, sobre como retratar essas questões aí da mulher, da feminilidade, do machismo, enfim, como tratar essas toxicidades aí do universo, né? O nome da campanha é Uma Menina. Eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem. Ela foi retirada do shortlist por soar machista. Depois eu gostaria que vocês assistissem e deixassem nos comentários se vocês acharam ela machista ou não. E bom, no dia 24 de maio teve a entrega dos prêmios CCP. A entrega dos prêmios CCP é uma gala, um momento de diversão, um momento de descontração, um momento para ver realmente quem foi o melhor nas categorias. E categoria essa que, além do júri, né, teve um júri shortlist no qual eu participei na categoria Criatividade em E-mails.
onde que a gente ouvia 50% do júri shortlist, 50% do júri tradicional, e aí se dava o prêmio. Aqui eu gostaria de salientar duas vitórias aí que teve, que foram bem interessantes. A primeira é da IKEA. A IKEA, para quem não sabe, é uma loja de móveis sueca que veio para Portugal e durante as eleições recebeu uma comunicação diferenciada e ousada que associava um escândalo de corrupção a um dos móveis. Também vai ter link na descrição para vocês verem. E foi algo bem inusitado, foi algo bem diferente, né? De um mercado publicitário que não tem costume de utilizar certos assuntos para fazer publicidade e acabou usando, que é política, e acabou rendendo discussões, debates. Se eu puder falar para vocês, eu sinto que eu estou muito feliz de estar aqui em Portugal durante esse festival, porque foi realmente um festival que gerou debates e discussões acerca de vários assuntos, como por exemplo machismo, misoginia, política. E além disso, além desse prêmio que a IKEA ganhou, teve outro prêmio também que também foi bastante conturbado, que foi o rebranding da marca nacional do governo de Portugal, que foi um rebranding que custou 75 mil euros ao bolso dos portugueses e que foi muito mal visto pela sua simplicidade. Mas depois, quando você vai ler a defesa, você fala e você vê que não é que é um custo justificado, porque realmente representava Portugal numa nova era, num novo momento. E aí, quando o novo primeiro-ministro, o Montenegro, ganhou, ele tirou isso. Ou seja, foi um gasto de 75 mil euros que não foi usado. E aí, trazendo uma marca nova, teve que se gastar talvez o dobro para mudar tudo, para mudar placas, para mudar comunicações. Ou seja, são dois trabalhos que realmente mereceram ganhar, entre tantos outros que ganharam. O Surfing the Odds, da agência Coming Soon, também para falar de surfistas negras. Ou seja, eu acho que esse ano foi um festival CCP engajado, foi um festival para se discutir, para se repensar a criatividade, e eu muito feliz de estar ali presente, né? Hoje, num momento que a gente vê que tudo é woke, nada é woke, a gente vive esses momentos aí, essa turma do politicamente incorreto, querendo colocar banca no politicamente correto, ou seja, não há mais um equilíbrio. Então eu acho que esse festival vem para justamente a gente discutir isso. Qual é o papel da publicidade e da criatividade nesse mundo cada vez mais caótico que a gente vive, certo? Então eu gostaria de agradecer a toda a equipe do CCP, em nome da Suzana Albuquerque, que é a presidenta, e ano que vem tamo junto, porque foi muito bom, foi muito legal. Bom, gente, eu sou o Felipe Rafael e esse foi mais um episódio do Curto Circuito Rádio Clube. Então, até semana que vem com mais um episódio, e não deixe de assinar, vai estar todos os links na descrição. E é isso. Um beijo para todos vocês e até semana que vem.